Boa noite a todos, graça e paz do Senhor. Deus é bom, nos dá mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos para adorá-lo. Eu quero agradecer por todas as pessoas que nos visitam, você que veio aqui, quem sabe pela primeira vez ou tem vindo aqui nos visitar. Nossa gratidão a Deus, e eu tenho certeza que o Senhor Jesus está aqui, está presente aqui para nos abençoar, pois essa é a promessa que Ele fez. Onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas no nome dEle, então Ele se faz presente. Glória a Deus por isso. Tem um aviso aqui, primeiro um aviso de utilidade pública, que é um pedido aqui da Cristina. Eu tenho aqui os telefones, os contatos, que é lá da rua Pica-Pau, número 367. Aconteceu um acidente, onde a casa pegou fogo, e aí complicou, né? E aí queimaram seus móveis e criou-se um transtorno, um prejuízo muito grande. Então a gente está fazendo aqui um pedido aos irmãos: se você tem móvel, algum móvel que você possa doar, ou queira doar, ou sinta no coração de doar alguma coisa para esta família, por favor nos procurar. Amém? E nós vamos então recolher isso e levar até esta família para a glória do Senhor. Amém? Outro aviso é que toda segunda-feira nós temos o nosso culto aqui, visando bênção financeira na nossa vida. Quem é que não precisa do cuidado e da prosperidade de Deus na vida financeira? Então, segunda-feira, 15 para 7, das 15 para 7 da noite até as 7:30 da noite, nosso culto aqui de busca da presença de Deus no que diz respeito à vida financeira. Então, amanhã vai ter aqui o culto, vai ser uma bênção, venha participar. E depois do culto tem sempre um coffee break, um momento de papo legal e comer alguma coisa também. Então venha participar conosco, vai ser uma bênção. Esta noite, além de estarmos celebrando a Deus com esse culto de louvor a Deus, também esta reunião se constitui numa assembleia extraordinária, conforme foi convocada em edital e aqui na igreja em vários cultos. Para que essa assembleia? É uma assembleia apenas para fazermos para que a igreja tome ciência de uma declaração de extravio de documentos aqui da igreja. Então, a Igreja Presbiteriana Renovada aqui de Arapongas, escrita no CNPJ 76955-806-00103, estabelecida aqui na rua Roxinol 612, na cidade de Arapongas, declara que tivemos o extravio de alguns documentos. São 3 tipos de documentos que extraviaram. Primeiro, algumas listas de presença de assembleia. Então, o que é a lista de presença de assembleia? Essa lista que você está assinando aí hoje. Extraviou algumas listas e nós precisamos recuperar isso do ponto de vista legal. Não as listas que não vamos achar mais, mas a igreja tem que tomar ciência disso. Não vai mudar nada em termos de decisão, porque são assembleias que foram realizadas legalmente, constituídas legalmente, porém, o cartório exige que a gente faça. A lei exige que a gente faça essa comunicação oficial em assembleia para a igreja. Então, algumas listas desapareceram, elas estão listadas aqui. Segundo motivo, também desapareceu os editais de convocação das assembleias do mês 1 de 2006 e do mês 6, enfim, do mês 6 de 2006, 7 de 2006, 8 de 2006, 9 de 2006 e 25 de 4 de 2010. O que é isso? Quando a gente convoca uma assembleia, então a gente tem que publicar no jornal, publicar no boletim, publicar na internet. Então desapareceu esse documento que a gente publicou, porque não pode fazer assembleia sem fazer essas publicações, tá certo? E finalmente o terceiro documento que extraviou aqui é 2 pedidos de desligamento. O pedido de desligamento do irmão Renato José de Araújo e da irmã Sandra Mara Carcanhoto de Araújo, que está registrado na ata 3 de 2006. Então, é para isso que nós estamos fazendo aqui essas comunicações, para tornar legal aqui a igreja diante da lei civil, do Código Civil, enfim, toda a associação, toda a igreja precisa ter legalizado e seus documentos muito bem guardados. Então, extraviaram esses documentos, nós estamos dando ciência à igreja. Amém? Glória a Deus. Não há nenhuma votação, apenas para declararmos à igreja, para tomar ciência dessa situação de perda de 3 tipos de documentos aí. Amém. Quero convidá-lo a ficar em pé. Glória a Deus. As crianças podem ir para o seu culto. E eu quero fazer mais uma convocação para os homens.
Amanhã vamos orar às 6 da manhã. Então, durante 5 dias da semana, de segunda a sexta, 6 da manhã, nós vamos estar aqui. Eu convido os irmãos para nós orarmos juntos, das 6 às 7 da manhã. 6 às 7 da manhã, nós vamos estar aqui para orar a Deus, como fizemos na semana antepassada. E nessa semana passada foram as mulheres que oraram. O horário das mulheres, eu não sei se é melhor ou se é pior, né? O horário das mulheres foi das 6h30 às 7h30 da noite. Os homens é das 6 às 7 da manhã. Então, os homens estão convidados, venham orar conosco. Amanhã vai estar uma neblina, com certeza, ou talvez uma névoa bem gostosa às 6 da manhã. Vamos estar orando. Bom, se você puder, vem aqui. Talvez você não consiga vir aqui em razão da sua agenda, ficar 1 hora. Eu não consigo porque tenho filho, tem aquela coisa de levar na escola, ou trabalho é mais longe, eu tenho que viajar. Mas passe pelo menos um tempo aqui conosco orando. Se não os 5 dias da semana, pelo menos 1, 2, 3 dias. Eu quero crer que, se Deus permitir, eu quero estar aqui os 5 dias com vocês orando e buscando a presença de Deus. Amém. Outro sim, abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Livro do profeta Isaías, capítulo 6. Vamos receber uma palavra de Deus para o nosso coração nessa noite fria, chuvosa, de outono aqui em Arapongas, no final de maio, né? Estamos vivendo o último domingo do mês de maio e o tempo passa, não para, a vida não para, né? E é bom que ela não pare mesmo, né? Glória a Deus. Isaías capítulo 6, verso 1. Graças ao Senhor. Glória a Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Dele cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos repetir essa expressão? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Nós vamos orar para Deus falar o nosso coração. Nós lemos a Bíblia, nós lemos o texto sagrado, e agora nós vamos pedir a voz de Deus para falar conosco. E eu estava me lembrando aqui há pouco do irmão Adnan, o nosso irmão que trabalha conosco, trabalha tanto no projeto da escola de futebol, bem como eu, o técnico de som oficial aqui da igreja. Ele passou nessa semana por 72 horas de quimioterapia. Então ele tem um tumor localizado aqui na altura do tórax, lá por dentro, e o tumor ganhou vida de novo, então precisou fazer quimioterapia. Então ele retirou a medula e foi para o hospital e fez 72 horas de quimioterapia. Tenho conversado com a família dele e ele não passa bem, em razão das reações adversas da quimio. Então vamos orar pelo Adnan também nesse momento. Amém, irmãos? Ele precisa muito da graça de Deus, moço novo, tem uma família muito bonita, muito abençoada, e é um homem de Deus, tremendo homem de Deus. Vocês conhecem o Adnan, não precisa nem dizer, né? Esforçado, querido, e nós vamos orar por ele agora, e vamos também orar para Deus falar conosco. Pai, nós te agradecemos pela vida do Adnan, pela preservação da vida dele, também pelo tratamento que ele está se submetendo. Ó Deus, e agora ele está por esse momento de adversidade,
Deus, em relação à quimioterapia que ele foi submetido, Senhor. Lá onde a Dinã está, na sua casa, Deus, tendo que repousar, tendo todo o cuidado para recuperar-se. Pai, coloca as tuas mãos. Para o Senhor nada é impossível. Nada é impossível, Senhor. Toca lá no tórax, ou toca onde está alojada a enfermidade e cura, porque o Senhor levou sobre si as nossas dores na cruz do Calvário. Pai, queremos ouvir a Tua voz, queremos, ó Deus, que o Senhor fale o nosso coração, queremos, ó Deus, experimentar cada dia a transformação que vem de Deus. Deus, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, pode assentar-se. Depois, quem entrou e não assinou esses papéis, por favor, assinar, pois isso é necessário. Os irmãos membros da igreja, né? Precisam fazer isso, por favor. O desafio de transformar a realidade é uma coisa muito séria, né? Estamos vivendo aí estamos às portas, né, há menos de um mês de uma Copa do Mundo, onde o governo brasileiro ficou muito feliz quando conquistou, junto à FIFA, o direito de sediar a Copa do Mundo. E a notícia, enfim, do sediar a Copa do Mundo foi uma coisa assim que soou muito bem para boa parte dos brasileiros à época, e especialmente os integrantes do governo. E eles então fizeram um cronograma de muitas obras, além dos estádios, é claro. Mas a gente está percebendo que as obras de mobilidade urbana, enfim, aeroportos e tantas outras coisas, não ficou nada pronto. Grande parte das coisas não aconteceu, não conseguiram transformar. Eles sonharam, pensaram, os recursos inclusive existem, não faltou recursos, faltou condições de fazer, faltou, enfim, vontade política, não sei, mas questão de gestão. A verdade é que não se conseguiu fazer a transformação que se desejava. Eu estive há pouco tempo em Cuiabá, e a cidade está realmente um poeirão muito grande, já tem muita poeira por lá, né? E é uma coisa impressionante, a cidade está aberta, eles não conseguiram fazer muita coisa. Várias vezes tenho estado em São Paulo, e ali você percebe os aeroportos não estão prontos. Que coisa, hein? Não conseguiu transformar a realidade. E é claro, irmãos, que a transformação de realidade na nossa vida não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. E poucos conseguem alcançar, por exemplo, a transformação desejada da sua própria vida, de sua vida financeira, sua vida familiar. E as pessoas vivem sonhando em ter uma vida transformada em alguns aspectos. Não é fácil, não é fácil. E o que tem acontecido muitas vezes é que as pessoas sonham transformação, mas a transformação tem acontecido num sentido contrário. Para muitos a vida tem piorado ao invés de melhorar. Sabia? Tem piorado. As pessoas sonham com transformação, querendo ir para frente, estão voltando. O que é isso? Hoje também, falando em transformação, usando a expressão transformação, ou a palavra transformação, fala-se muito da qualidade, digamos, inferior dos cristãos da atualidade, relacionando-se aos cristãos do passado. Claro que tem muita nostalgia nessa conversa, mas é verdade sim, que temos tido uma geração, ou parte de uma geração de cristãos, cuja vida não foi transformada, ou não está sendo transformada, ou tem um nível de transformação muito pequeno. Muito pequeno. Percebe-se que o Evangelho teve pouca influência na vida de determinadas pessoas que se dizem cristãs. Que sucumbem ou se sucumbem a coisas assim muito básicas da vida cristã, que não suportam tentações, que não suportam determinadas adversidades, desviando-se da fé ou descumprindo os princípios ou as exigências da palavra de Deus. Da palavra de Deus.
Isso é muito sério, uma pessoa se dizer cristã e não fazer por onde, ou não demonstrar com a sua vida a sua transformação. É uma coisa muito grave, porque alguém se dizer cristão, ou parecido com Cristo, porque essa é a tradução da palavra cristão. Uma pessoa que se diz, eu sou cristão. Quer dizer, o cristão, ele precisa basicamente andar de acordo com os princípios da palavra de Deus. A vida dele precisa ser um livro aberto e um livro de acordo com a palavra de Deus. Muita gente não consegue. Por que eu estou falando isso nessa noite? Porque nós acabamos de ler um texto da Bíblia, onde nós encontramos um profeta de Deus, um tremendo profeta de Deus, um grande homem de Deus, o profeta mais messiânico dos profetas. Quando eu digo messiânico, o profeta que mais falou acerca da vinda de Jesus. E a impressão que a gente tem é que este homem foi chamado genuinamente por Deus. Então fale comigo assim, eu também fui chamado. Foi chamado mesmo? Não? Pergunta, irmão, você foi chamado por Deus? Foi chamado por Deus. Então, o profeta Isaías foi chamado por Deus. Quando a gente lê esse texto, pelo menos essa é a minha interpretação, quando a gente vê aqui, ele tem uma visão de Deus quando ele vai orar no templo, quando ele vai orar ao Senhor, quando ele vai buscar a presença de Deus, ele tem uma visão aqui no capítulo 6, e diz a Bíblia que ele teve essa visão no ano em que morreu o rei Uzias, ou Josias, que é o mesmo, e diz ele que ele viu o Senhor. Ele viu o Senhor. Estava sentado sobre um alto e sublime trono. Olha a visão que ele tem de Deus. E as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins, uma espécie de anjo, né? Estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E diz o texto que eles clamavam, os anjos, né? Clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Esse era o canto, esse era o clamor dos anjos lá no lugar onde estava, ou onde está o Senhor. E diz a Bíblia que, ainda na visão, ele vê que as bases do lugar onde estava, né? Olha que interessante, se moveram à voz do que clamavam. E a casa se encheu de fumaça. Então, Isaías, apavorado com aquela visão, ele diz, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Que coisa incrível, não? Um profeta, o que o profeta mais usa? Qual é a arma mais poderosa do profeta? Você vai falar amanhã, profecia, lógico que é profecia, mas ele fala profecia com de que jeito? Com a perna assim? Não, com a boca. Não é? E aí olha o que diz o texto. Ai de mim, estou perdido, porque eu sou homem de lábios. Você já pensou um profeta de boca suja? É o que ele está falando. Eu sou um homem de lábios impuros, diz ele. Aí ele diz que um dos anjos voou até ele e trouxe na mão uma brasa viva, uma brasa de fogo, hein? Que ele tirou lá do altar, uma espécie de garfo ou pinça, trouxe até ele, e com a brasa tocou a minha boca, diz o profeta Isaías. Tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Aí o profeta diz, depois disso eu ouvi a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Depois disso o Senhor diz, quem é que vai profetizar o meu nome? Quem vai por nós? Aí o profeta diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Você percebe que esse é um homem de Deus, o profeta Isaías, capítulo 6, lá no capítulo 6 já do seu livro.
Ele é chamado por Deus para ser profeta, mas parece que ele não tem as qualificações necessárias para ser um profeta de boca limpa. Ele era um profeta que ainda precisava de transformação. Então o tema dessa noite, para a nossa reflexão espiritual, para a gente refletir isso na nossa vida, colocar isso como um espelho diante de nós, olharmos no espelho para ver se a gente está também com a boca limpa, né, com a vida limpa, para ver se a gente está refletindo mesmo a imagem do Cristo a quem dizemos seguir, a quem dizemos servir. Então, vamos ver aqui o processo de transformação divina, porque é o que eu vejo aqui. Eu vejo nesse texto o processo pelo qual passou o profeta Isaías, para que ele pudesse então ser transformado num profeta. Porque a gente vê claramente que o anjo vai lá, com a brasa viva, toca na boca suja do profeta, e cura, e tira a iniquidade, e tira o pecado. E aí ele diz: Senhor, eis-me aqui, eu vou fazer a obra. Então, irmãos, eu acho também que nós precisamos de transformação, vocês não acham não? Porque é muito duro a gente querer viver as realidades da vida cristã, ou as verdades da Bíblia Sagrada, sem conseguir. É muito difícil você dar outra face se não conseguir. Alguém chega e te faz uma ameaça, você vai para cima dele. Mas que cristianismo é esse? É por isso que às vezes aí na rua o pessoal fala: você não é crente não, irmão? Não é assim? Porque às vezes nós estamos reagindo de forma incompatível com a palavra, porque nós ainda não fomos transformados. Então é provável, para não dizer certeza, que nessa sala aqui, nesse templo aqui, e também diante das pessoas que nos veem pela web TV ou nos ouvem, há muita gente que ainda precisa de transformação, ou em toda a vida, ou em algum aspecto da vida. Talvez você já tenha até se transformado em alguma coisa, mas está passando por um processo paulatino de santificação. E é assim que acontece. E nós precisamos disso. O profeta Isaías precisou disso. Porque quando ele vê Deus, ele leva um susto, irmão. Porque uma coisa é a imagem que a gente tem de Deus, que a gente faz de Deus. Outra coisa é o que Deus é. Porque parece-me que ele tinha uma imagem de Deus. Ele tinha um ideal de Deus. E quando ele vê Deus, ele se apavora. Ele vê que Deus é muito mais. Então, com base nesse texto, vamos ver como é que a gente pode experimentar então transformação. Vamos trazer isso para a nossa realidade. Como eu posso experimentar transformação em minha vida? Como você pode experimentar transformação na sua vida? Como aconteceu aqui com o profeta Isaías, que logo depois que ele tem essa experiência, essa visão linda sobre Deus, poderosa, extraordinária, estarrecedora, ele no final diz: Senhor, eis-me aqui. Quando Deus fala: eu preciso de gente para fazer a minha obra, para me representar na terra, para ser meu na terra. Ele diz: Senhor, eis-me aqui, estou pronto, eis-me aqui. Primeiro ele fala: não tenho condições. Sou um homem de lábios impuros. Você aceita receber profecia? Vamos falar de profecia comum, né? Profecia como um dom, apenas não como uma vida, né? De alguém que é boca suja. Você vê o cara xingando na rua, falando mal de todo mundo, aí depois vai lá profetizar na sua vida? Como assim? A pessoa está adulterando, está roubando, está fazendo coisa errada, está brigando, batendo na esposa, ou não vou falar apanhando o marido, mas batendo no marido, e depois vai profetizar na vida dos outros. Como assim? Não é ruim, não é uma coisa esquisita demais? Então, como é que eu faço para ser transformado, para eu me tornar um profeta de Deus, no sentido de vida com Deus, de alguém que vai levar e fazer a missão de Deus na minha vida? Esse texto nos dá informações importantes. Nos dá informações, primeiro, reconheça que você precisa mais de Deus. Fala isso com seu amigo aí, com seu irmão, com uma pessoa que está... Reconheça que você precisa mais de Deus. Fala: você precisa mais de Deus. Precisa mais de Deus. Irmão, nós precisamos mais de Deus.
Muitas vezes eu tenho visto pessoas que estão na igreja e a impressão que a gente dá é que ela não precisa mais de Deus. Para que Deus? Já está tudo bem. Para que Deus? Mas não preciso mais de Deus. Então diminui a frequência na igreja, diminui o envolvimento, o comprometimento com as coisas do reino de Deus. E as pessoas estacionaram na vida com Deus. Não ora mais, não lê mais a Bíblia. Tem gente cuja Bíblia está, não vou dizer enferrujada, porque a Bíblia não enferruja, né? Mas está empoeirada. Tem 4, 5 versões da Bíblia no celular, não lê, não precisa mais de Deus. Não sei porquê, mas não tem vontade mais das coisas de Deus, ou está assim bem apagado, está bem, uma coisa incrível está acontecendo com muitos cristãos, um nível assim, baixo, né? Uma coisa assim, uma coisa de qualidade, uma vida rasante, voando baixo. Está voando baixo. Enquanto que Deus quer que nós voemos alto, como águias. Você e eu precisamos mais de Deus. E olha que eu e você sabemos como buscar a Deus. Nós sabemos. Nós precisamos mais de Deus. Então reconheçamos isso, que nós precisamos mais de Deus. A segunda coisa, que é o processo de transformação, porque na verdade o Isaías vai lá e ele percebe que ele precisa mais de Deus. Não estava bom, a vida dele não estava boa. Segunda coisa, tenha uma visão mais elevada de Deus. Tenha uma visão mais elevada. O Isaías tinha uma visão de Deus, a visão que ele tinha aprendido com seus pais, a visão que ele tinha aprendido com os mestres da lei, com os escribas, com certamente aquelas pessoas que tinham muito conhecimento, contaram muita história para ele, e evidente, era muita coisa que ele sabia. Mas agora, quando ele vê Deus, ele tem uma visão mais elevada de Deus. E nós precisamos também ter uma visão mais elevada sobre Deus. Pelo fato, muitas vezes, de termos uma visão pequena acerca de Deus, pequena acerca da grandeza, pequena acerca da santidade de Deus, pequena acerca da severidade de Deus, pequena acerca do amor de Deus, nós então temos uma vida espiritual aquém daquela que poderíamos ter. E essa visão aqui do profeta Isaías mostra que ele teve uma visão mais clara, mais elevada acerca das coisas de Deus. Isso é muito interessante. A gente vai perceber aqui que ele tem uma visão correta de Deus, que é o que a gente precisa ter. Visão distorcida de Deus causa muitos problemas. Veja que Isaías conheceu o rei Uzias. O rei Uzias havia morrido, porque diz o texto aqui, que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Então, Isaías vê Deus. Ele viu Deus na vida do rei Uzias, viu, porque Uzias foi um grande rei. Foi um homem tremendo na presença de Deus. Reinou por 52 anos. Mas morreu. Os reis dessa terra, por melhor que eles sejam, morrem. Os grandes homens dessa terra, por maiores que eles sejam, morrem. E esse rei Uzias, por isso ele é citado aqui, ele fez muita coisa boa. Foi um homem que edificou muitas cidades em Israel, em Judá especificamente. Foi um rei que trabalhou muito a questão da agricultura. Foi muito sábio. Mas agora ele está morto. Morreu. Agora, nessa visão que ele tem do rei, dos reis, do Senhor dos exércitos, do Senhor, diz a Bíblia que ele viu Deus assentado num alto e sublime trono. Então a visão que ele tem de Deus é maior do que o rei que reinava sobre eles. E que a nação evidentemente estava lamentando a morte do seu rei. Um Deus tremendamente grande, inigualável, definitivamente entronizado. Os reis dessa terra morrem, os reis dessa terra passam, mas o nosso Deus está acima de todo o reinado. Aleluia. Essa é a visão que ele tem de Deus, um Deus mais elevado. Que às vezes a gente começa a ver a vida, ainda que como cristãos, sob a perspectiva dos reinos, dos feudos, dos domínios desta terra.
Estamos aproximando de mais uma eleição e às vezes a gente fica com medo. Meu Deus, será que nós vamos ficar sendo governado desse jeito até quando? Governado por essa gente até quando? Mas eu quero que você saiba, o rei Uzias morreu. Mas Deus não morre, Ele permanece para sempre. Ele é rei que está entronizado para todo o sempre. E o profeta tem essa visão do rei dos reis, do Senhor. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então a nossa visão de Deus tem que ser cada vez mais aumentada. Nós temos que crer num Deus que está muito lá em cima, acima de toda a perspectiva humana. Isso é muito interessante. Outra coisa interessante que Isaías viu, ele está conhecendo a grande elevação, o quão grande é Deus, além de ele ver Deus como um rei que está acima dos reis, ele viu Deus como um Deus que é um guerreiro, o que é o guerreiro dos guerreiros, que é o Senhor, diga comigo, Ele é o Senhor dos exércitos. Claro que Isaías conhecia essa linguagem, como profeta, ele conhecia essa linguagem de guerreiro. Sabe por quê? Porque o rei Uzias, ele conseguiu levantar um exército da nação de 307.500 soldados. É um grande exército, não? Mais de 300 mil pessoas no exército de Judá. Então ele foi um vencedor de grandes guerras, mas agora ele está morto. Um guerreiro morto, o que adianta? Mas o texto diz que Isaías, com a visão do rei Uzias, é um rei morto, um rei que criou um exército enorme. Para aquela realidade, um exército de 300 mil pessoas, 307 mil pessoas. Mas a Bíblia diz que ele olha aqui para o texto e ele percebe aqui na visão que ele tem, que ele é o Senhor dos exércitos, aleluia! Os exércitos de Uzias guerrearam e ganharam guerras para a nação do profeta Isaías, para a nação dele, para o povo dele, foram guerras, ele conheceu guerreiros ferozes, guerreiros tremendos na sua nação, chefes de exércitos. Sobretudo Uzias, que era um grande chefe de exército, era o rei da nação. Mas ele agora conhece o Senhor dos exércitos. Irmãos, o Senhor dos exércitos peleja por nós. Eu não tenho tempo aqui para citar as guerras do Senhor. As guerras que o exército do Senhor ganhou para o seu povo. Mas uma coisa eu sei, o Senhor está conosco e Ele é o Senhor dos exércitos. Eu não sei quantos guerreiros ou quantos exércitos se levantaram contra você ou a seu favor, mas o Senhor está acima de todas as coisas, aleluia. Ele é o rei e Ele também é o Senhor dos exércitos. Precisamos ter essa visão sobre Deus, visão elevada, visão de um grande guerreiro. Deus é o guerreiro por excelência, Ele guerreia as nossas guerras, Ele guerreia as nossas batalhas. Nós temos que acreditar nisso. Se o diabo se levantou contra você, tem que ser levantado. Se alguma guerra se levantou, a minha vida está uma guerra, não estou orientando, estou sendo abatido, estou sendo vencido, em nome de Jesus, creia que o Senhor dos exércitos está conosco. É isso que diz o salmista. Essa é a visão que ele tem, a visão elevada sobre Deus nos ajuda e muito. Uma terceira coisa que mostra que Isaías teve uma visão mais elevada de Deus do que a que ele possuía até aquele momento, que além dele ver Deus como um grande rei, o rei soberano, além dele ver o Senhor guerreiro como o guerreiro dos guerreiros, o Senhor dos exércitos, diz o texto que os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Isaías também viu um Deus maravilhoso, poderoso, glorioso. Fala comigo, Deus glorioso. Deus dos palácios, Deus do templo, Deus da igreja, o Deus maravilhoso que é aquele Deus que nós servimos. Ele viu isso, irmãos. Diz o texto no verso 1, ainda as abas de suas vestes enchiam o templo. Toda a terra está cheia da sua glória. Esse texto sempre me marcou muito. A terra está cheia da glória de Deus. Um Deus vencedor, um Deus glorioso, maravilhoso. Terra cheia da glória de Deus.
Eu não sei como você entende essa expressão, quando os anjos começam a cantar e a expressar: a terra, toda a terra está cheia da glória de Deus. Porque nós estamos vendo só o caos. Há na igreja aqueles irmãos que veem só o caos. Há pessoas que veem só o caos na família, só o caos no mundo. Mas a Bíblia diz que a terra está cheia da glória de Deus. Fale comigo: a terra está cheia da glória de Deus. Quando a Bíblia diz que a terra, quando os anjos dizem, clamam, a terra está cheia da glória de Deus, não quer dizer que não tem maldade, que não tem ruindade, que não tem coisa ruim, que não tem caos. Não é isso que está dizendo a palavra. Está dizendo é que a manifestação de Deus está presente. Deus está se manifestando. Essa é a expressão glória aqui. É o sentido da expressão da glória de Deus. Há a manifestação da glória de Deus. O nosso Deus glorioso está trabalhando. E essa é a visão que nós devemos ter de Deus. De um Deus que está trabalhando e trabalhando por nós. E a despeito de nós também. Se você acha que Deus não está trabalhando, Ele está trabalhando. Se você pensa que Deus está trabalhando, Ele está trabalhando. Se você pensa que Deus está trabalhando bastante, Ele está trabalhando mais do que você pensa. Aleluia! E eu penso que Deus trabalha por mim mais do que eu acho que Ele trabalha. Eu penso que Deus tem feito por mim mais do que eu acho que Ele tem feito. E que Ele vai fazer muito mais. Porque Ele é o Deus da glória, e a glória dEle está em toda a terra está cheia da glória de Deus. Outra coisa que Isaías viu, e por isso então ele tem uma visão mais elevada de Deus, é que ele viu a glória do rei Uzias, ele viu a grandeza do rei Uzias, e ele pôde também nesse momento aqui comparar o caráter dos dois grandes, que foi o rei Uzias e o próprio Deus que agora ele vê. O rei Uzias foi um homem que teve muito sucesso. Ele proclamou uma reforma religiosa em Judá, tremenda, maravilhosa, em coisa de 1 ano, 2 anos, ele avivou a nação inteira, ele falou de Deus para a nação inteira, ele mandou cartas espirituais para a nação inteira, ele fez uma revolução espiritual em Judá. Só que ele cresceu tanto, o rei Uzias cresceu tanto, que daqui a pouco ele já estava se achando Deus sem ser Deus. Ele já começou a se complicar e descumprir a palavra, e ele usurpou inadvertidamente ou indevidamente a função do sacerdote. Ele tinha que ser rei e não sacerdote, ele quis oferecer sacrifício no templo, e por causa disso a Bíblia diz que Deus o castigou, e ele foi leproso, e ele morreu como um leproso, mesmo sendo o rei, morando numa casa nos arrabaldes da nação, porque ele não podia conviver com a nação normalmente, com as pessoas na comunidade normalmente, porque ele se tornou uma pessoa imunda, por causa do seu caráter. Ao mesmo tempo que ele promoveu uma reforma espiritual na nação, ele, vou usar uma expressão simples aqui, ele pisou na bola. E por causa disso, ele foi punido pelo Senhor. E agora, ele conhece esse rei, ele sabia que o rei havia morrido, e por que havia morrido? Ele morreu de lepra. E não foi uma lepra normal, foi uma lepra que ele ganhou como castigo por causa da sua desobediência. E agora ele tem a visão de um Deus maravilhoso, que está diante dos serafins, um Deus poderoso, e um Deus cujos anjos, os serafins, clamavam o tempo todo dizendo assim: olha, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então nós vamos ter a visão desse Deus que é santo, porque quando nós olhamos para o semelhante, nós olhamos que eles falham. E nós costumamos muitas vezes levar a nossa vida pela vida dos outros. Ah, fulano falhou, eu também posso falhar. Eu sou frágil, eu sou fraco, eu sou carne e osso, eu também sou homem. Mas essa não deve ser a comparação que devemos fazer. Nós devemos ter visão mais elevada. Nós devemos olhar para o Senhor. Está lá em Levítico que nós devemos ser santos, porque Deus é santo. E o apóstolo Pedro repete essa informação como uma exortação na sua carta
dizendo que nós devemos ser santos como o Senhor é santo. Precisamos ter uma vida santa, uma vida consagrada, buscar consagração na nossa vida, sob pena de não conquistarmos aquilo que Deus tem para nós, de não realizarmos aquilo que Deus tem para realizar através de nós. Esse é o processo de transformação pelo qual precisamos passar. Em terceiro lugar, nós percebemos que o processo de transformação na vida de Isaías passa por ele ter uma visão mais correta dele mesmo. Vocês acham que quando ele foi orar, antes de ter essa visão, quando ele teve essa experiência, você acha que ele tinha visão de si mesmo que deveria ter? Claro que não. Claro que não. Então a visão de Deus na vida dele trouxe profundas transformações. Quando ele vê Deus, ele diz: ai de mim, eu vou perecendo, eu sou pecador, eu sou homem de lábios impuros. A visão que ele tem de Deus irrompe nele, ou mostra para ele que ele é um grande pecador, que ele estava perdido, e que o pecado dele colocava ele numa condição de condenado. Ele se sente um condenado, uma pessoa que realmente não merecia estar ali, não merecia viver, não merecia fazer o que ele estava fazendo. Será que nós estamos preocupados com isso, irmão? Ou nós estamos fazendo as coisas assim, vamos fazer. Você se preocupa com o seu estado de santidade, de realidade? Qual é a visão que você tem de você mesmo? Você tem a visão correta de si mesmo? Você está se achando e na verdade não é nada. O profeta Isaías, nesse momento que ele vê a Deus, ele diz: eu sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. A marca da impureza de lábios era uma coisa tremenda nos dias dele. Será que hoje é diferente? O que é ser uma pessoa de lábios impuros? Falar o que não deve, e deixar de falar o que deve. Será que nós somos pessoas de lábios puros? Ou nós estamos precisando da tenaz de Deus, do sangue de Jesus que purifica todo pecado? Será que como pai eu tenho lábio puro para poder educar meu filho? E que a minha expressão de educação, a minha expressão de oração para o meu filho tem eco no mundo espiritual ou na cabeça dele? Ou eu não tenho autoridade nenhuma para falar aquilo que eu falo? Então isso é muito sério. Eu fico pensando, irmãos, que naquilo que ele precisava mais ser eficiente, ele estava sendo ineficiente, que era nos seus lábios. Muitas vezes nós falamos, uma coisa que a gente precisa prestar atenção é que nós murmuramos além da conta. Às vezes a gente reclama da saúde, reclama do tempo, reclama de tudo. Uma coisa é a gente ver as coisas, outra coisa é falar acerca das coisas que a gente vê. Ou não é? Será que eu posso falar o que eu falo? Será que eu tenho autorização do Eterno, que escreveu a palavra, que deixou-nos a palavra, que amarrou o mundo a princípios? Será que eu estou falando aquilo que eu devo falar? Ou eu estou vivendo essa anarquia, onde um sujeito sai na rua com um pedaço de pau e quebra uma agência bancária, e quebra a cabeça de um policial e diz: eu faço isso porque eu estou protestando, e acho que estou certo. Tem gente que acha que está certo. Onde é que está essa autorização para fazer um negócio desse? Onde é que está a autorização para eu abrir a boca e xingar o governo? Onde é que está essa autorização? Onde é que está? Eu abrir a minha boca e xingar o meu pai. Onde é que está isso na Bíblia, irmão? Se não está lá, por que você faz? Para reclamar de tudo? Será que a palavra está falando com você? Pergunta, irmão, está falando com você hoje ou não?
que é ser? Você tem lábio puro ou impuro? Pergunta aí, lábio é impuro ou puro? Não precisa responder não, só uma pergunta. Então nós precisamos passar uma régua, né? Ou pedir para que o anjo passe até nós, a brasa viva, com a brasa viva. Irmãos, isso é muito importante, ter uma visão correta de mim mesmo. Eu preciso fazer um diagnóstico exato daquilo que eu sou, daquilo que eu faço e deixo de fazer, sob pena de não ser transformado, porque o profeta Isaías foi transformado pela graça de Deus, pela graça do perdão do pecado, pela graça do tirar da iniquidade, mas tudo isso aconteceu porque ele reconheceu, porque ele teve uma visão correta acerca de si mesmo. Agora aquele sujeito, aquela mulher que tem uma visão soberba acerca de si mesmo e das coisas, e que olha de cima para baixo e diz das pessoas aquilo que acha, e diz de tudo aquilo que acha, então você tem que tomar cuidado, porque sob pena de acontecer com você o que aconteceu com o rei Uzias. Eu prefiro que aconteça com você o que aconteceu com o profeta Isaías. Uzias morreu pela sua soberba, Isaías reviveu pela sua humildade, pelo seu arrependimento. Ele reconheceu quem ele era. Então eu penso que as nossas vindas aqui na igreja, que os nossos contatos com a palavra, devem ser contatos para pedir transformação, para nos submetermos à transformação. Irmãos, vamos deixar o velho homem de lado e vamos revestir-nos do novo homem, como ensina o apóstolo Paulo. Com simplicidade. Aleluia. Graças a Deus. Essa semana eu li um post do pastor Danilo Figueira, pastor da comunidade cristã de Ribeirão Preto, que é um amigo e um grande homem de Deus. E ele colocou um post assim, reclamando dos apologetas de fundo de quintal, ou de Facebook. Gente que não conhece a Bíblia, que não leu a Bíblia nem uma vez inteira, e que fica dando palpite teológico na vida dos outros, falando mal dos outros, falando mal daquilo, falando de gente que nem conhece. O que eu posso falar do Barack Obama? Fala para mim. O que eu tenho a ver com a vida daquele homem? Eu posso até concordar ou não com alguma atitude que seja veiculada, que às vezes nem sempre o que está veiculado é o que é o que de fato é, não é? Então nós precisamos tomar cuidado com essa abertura que existe para a comunicação, com essa liberdade, com cara de libertinagem, com atração de libertinagem. Precisamos tomar cuidado para nós não termos também a nossa boca contaminada, porque você é de lábio impuro, e como é que você vai profetizar depois? O apóstolo Tiago fala, não tem como uma fonte produzir dois tipos de água, né? Água doce e água salgada. Ou é ou não é, é sim, sim e não, não. Então, nós que usamos rede social, nós que somos de uma comunidade, nós que somos uma família, então antes de fazermos ou falarmos ou tomarmos qualquer decisão, nós precisamos colocá-la no prumo da palavra de Deus, sob pena da nossa construção espiritual, do nosso edifício espiritual, estar totalmente de paredes tortas. Mas infelizmente só consegue ver acerca de si mesmo aquele que tem um encontro com Deus, como o profeta Isaías teve. Aqueles que não tiveram um encontro com Deus, vai ouvir um sermão como esse, vai entrar aqui, vai sair aqui. Xinga a sogra hoje, amanhã vai xingar o sogro também. E vai querer profetizar na vida dos outros ainda. É um problema, não? Como se sente um filho que está começando a ganhar consciência na vida, e que ele vê o pai xingando todo mundo, falando mal de todo mundo em casa, e depois põe a mão na cabeça dele e fala, Deus, abençoe esse meu filho, Senhor. Ele vai ficar confuso, irmão. No mínimo vai ficar confuso. E o mundo espiritual, então, aí complica tudo, porque não funciona, não vale nada. É palavras de boca para fora e não funciona mesmo. Aleluia. Quem vê realmente o Senhor, quem tem encontro com o Senhor, tem uma sensação profunda de quem é, de quem Ele é, de quem nós somos, de quem você é.
Partindo para a conclusão, meus amados, falando da transformação do profeta Isaías, nós precisamos ter, em quarto lugar, a percepção de quem podemos ser quando estamos com Deus. Fale comigo assim: quem eu posso ser quando eu estou na presença de Deus? Quando eu conheço a Deus. Verso 6, ele sai de uma percepção de que ele era uma pessoa de lábios impuros, e ele é curado disso, ele é perdoado disso, e agora ele vê então Deus transformando a vida dele, e agora ele se coloca na presença de Deus, para ser uma pessoa de Deus, para ser um profeta de Deus de fato. Ele diz: eis-me aqui, Senhor, me envia, porque eu quero fazer a tua obra. Aleluia. Fazer a obra de Deus não é para qualquer um. Isto é, fazer a obra de Deus e a coisa acontecer. Ter resultados. Sabia? Para ter resultado não é para qualquer um. Uma pessoa muito simples pode gerar um resultado estrondoso no mundo espiritual. Você pode gerar resultados sobrenaturais para a sua vida, quando você tiver a visão correta acerca de Deus e acerca de você mesmo, acerca de nós mesmos. Aí Isaías percebeu nessa visão que ele podia fazer a diferença, como de fato fez. Ele foi o profeta que falou precisamente acerca da vinda de Jesus Cristo com mais de 800 anos de antecedência. As profecias dele se cumpriram. Por quê? Porque ele estava agora transformado para tanto. A pergunta que o Espírito Santo faz e quer nos levar a entender nessa noite é: será que nós aqui queremos isso para nós também? Será que você quer ser transformado nesse nível, ou você quer fazer do seu jeito o tempo todo? Eu quero ser um profeta de Deus. Aleluia. Fale menos, faça menos, mas faça com base na sua vida transformada. Porque quem não tem vida transformada não tem autoridade. Quem não tem vida transformada não tem autoridade. E ai daquele por quem vem o escândalo. Aleluia. O Senhor diz ao profeta, uma voz do céu veio até ele e dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Antes de Deus me chamar, me comissionar para que eu possa ir, ele mostrou-se, revelou quem ele era. Depois ele revelou quem era o profeta, quem ele era, quem Deus era, quem é o profeta. O profeta vê Deus, se vê. E agora Deus então diz: agora você pode ir, porque agora você sabe quem sou, quem você é, quem você está se tornando, e então agora você pode fazer a diferença. Eu posso fazer a diferença quando eu tenho a visão correta de Deus e tenho a visão correta de mim mesmo, e me corrijo em relação, e coloco no prumo. Por exemplo, oração. Nós vamos orar aqui essa semana, né? Aí nós vamos chegar aqui e falar: Senhor, me abençoa nisso, me abençoa naquilo. Qualquer oração que você fizer, se a sua vida está fora daquele padrão, ou se a sua oração está fora da vontade de Deus, não adianta nada. Você orar a semana inteira, não resolve, não vai acontecer nada, porque Deus obedece aos padrões da sua palavra. Amém ou não? É incrível como nós às vezes pecamos em coisas básicas da vida cristã. Vamos lutar, irmãos. Vamos buscar transformação, vamos nos rasgar, vamos nos quebrantar, nos prostrar diante de Deus e dizer: Deus, me transforma. Nós estamos precisando de um batismo de quebrantamento. Quanto mais quebrantamento, mais de Deus nós vamos ter. Você percebe que a via profética, que a unção profética vem sobre Isaías, a autorização para ele ir vem, o pedido para ele ir vem depois que ele passa por esse processo transformador, porque não podemos entender de outra maneira que Deus vai nos usar se nós estivermos com a nossa vida aquém.
Não confundamos graça de Deus. Ou melhor, não vamos baratear a graça de Deus. Tudo que nós temos de Deus é da graça dele, é favor dele, é misericórdia dele. Mas nós não podemos confundir que Deus vai nos usar como ele gostaria de usar. Você pode até ser uma mula de Balaão, ser usado numa ou noutra circunstância. Você pode ser como um rei Tiro, dá uns tiros aí de vez em quando. Mas Deus quer usar você como um homem, uma mulher transformada para a glória dele. Para você chegar a dizer o que disse Paulo: não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, eu vivo na fé do Filho de Deus. Gálatas 2:19. Quando ele começa dizendo: não sou eu quem vive, eu já estou crucificado. Verso 20: eu vivo na fé do Filho de Deus. Vamos santificar a nossa vida. Vamos buscar mais a Deus, vamos nos derramar mais diante de Deus, vamos tornar Deus conhecido através da nossa vida. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo, disse Paulo. Vamos tentar fazer isso a partir da nossa vida. E finalmente, irmãos, para a gente orar juntos, quinto lugar, o processo de transformação divina na vida do profeta Isaías é que, quando você passa por esse processo, você é capaz de ter fé num Deus que abençoa no meio do caos. Fale comigo: um Deus que abençoa no meio do caos. Um Deus que prospera na miséria. Um Deus que dá vida no meio da morte. Um Deus que faz o vale de ossos secos se juntar, criar carnes, nervos e reviver e tornar-se num grande exército. Então Deus pode nos abençoar, mas para ter essa fé de um Deus que abençoa no meio do caos, nós precisamos passar pelo processo de transformação. A impressão que eu tenho é que a fé de muita gente é muito fraca, e por isso a pessoa faz tudo do jeito dela. E aí não acontece nada, então acontece só aquilo que ela consegue com a força dela. E aí o que acontece com a força dela é muito pouco, muito pequeno, inclusive até envergonha o nome do Senhor. Não é? Porque para andar com a Bíblia debaixo do braço é fácil, irmão, não é difícil, não é pesado, não é tão pesado, é difícil, não é coisa complicada. Agora, carregar a Bíblia nas atitudes e no coração é outra história, é outra coisa. Então eu preciso ter a fé de um Deus que abençoa no meio do caos, no meio da controvérsia, no meio da adversidade, no meio da loucura. Um Deus onde Paulo e Silas estão presos, amarrados, açoitados. Um Deus que detona com a prisão num terremoto e solta os prisioneiros. Mas não solta apenas por soltar, solta para que eles preguem o evangelho para salvar outros que estão ali. Um Deus que solta Pedro lá da prisão. Está guardado por 16 soldados, por várias portas fechadas, Deus abre a porta. Um Deus que age no meio do caos. Eu tenho que crer nesse Deus que age no meio do caos. Mas para crer nesse Deus eu tenho que ter vida transformada. Um Deus que me dá força para eu colocar a mão sobre um canceroso e curá-lo em nome de Jesus. Não para a minha glória, mas para a glória dele. Mas quem conhece o Deus elevado, tem uma visão elevada de Deus, essas coisas podem acontecer. Para quem não tem, não pode acontecer. Então vamos nos dobrar diante de Deus, vamos nos humilhar, vamos nos quebrantar e vamos dizer: Deus, transforma a nossa vida, dá-nos a visão correta acerca do Senhor, mostra quem realmente somos, o que precisamos, e faz ser aquilo que o Senhor quer que sejamos, para fazermos a diferença nesse mundo. Coloque-se em pé em nome do Senhor. Tenha fé que Deus abençoa no meio do caos. Deus é assim mesmo. No deserto Deus fazia cair o maná, o alimento diário. No deserto Deus fez vir as codornizes e as codornas para o povo comer carne à vontade. Deserto, Deus pode fazer tudo. Agora, nós não podemos confundir as coisas, achar que Deus vai nos abençoar
Simplesmente porque nós queremos. Sem transformação, não espere muito de Deus. Fala isso com a pessoa ao seu lado. Sem transformação, não espere muito. A terra está cheia da glória de Deus, mas a terra também jaz no maligno. Você pode escolher onde você quer viver. Que mundo você quer viver? Que experiências você quer ter? Deixa Deus te transformar. Eu quero orar com vocês nessa noite. Quero pedir que Deus nos abençoe, que nós tenhamos uma visão correta acerca de Deus. E uma visão, quem tem visão de Deus tem visão de si mesmo. Quem tem visão de si mesmo sabe que precisa de arrependimento e de quebrantamento, e que precisa fazer a diferença, que precisa se colocar à disposição do Senhor. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Um homem transformado não consegue fazer de outra maneira. Ele vai sempre dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Será que Deus encontra nessa noite aqui pessoas que querem ser usadas por Deus? Será que tem alguém aqui ouvindo assim: a quem enviarei? Tem alguém ouvindo aqui o Senhor chamar? Tem alguém aqui ouvindo o chamado de Deus de novo? Você está querendo cumprir o chamado de Deus na sua vida? Ou está tudo bem do jeito que você está mesmo? Eu quero convidar para orar comigo aqui as pessoas que estão convictas de que precisam ir, que precisam ser transformadas para se colocarem à disposição de Deus. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Se você quer ir, se você quer ser usado por Deus, quer ser um instrumento de Deus, experimentar a glória de Deus, o Deus que enche toda a terra com a sua glória, se você quer ver a glória de Deus, eu quero convidar você para vir aqui no altar, aqui à frente, para a gente orar junto em nome de Jesus. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. O Senhor chama dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Deus chama pessoas para serem usadas por Ele. Deus chama pessoas para serem instrumentos da manifestação da glória dEle. Aleluia. Aleluia. A visão de Isaías não foi uma alucinação, foi uma realidade que transformou a sua vida, o seu ministério, a sua história. Aleluia. Mas um desejo tenho de ser transformado. Isaías não esperou duas vezes para responder à pergunta, ao chamado de Deus. Se você tem um chamado de Deus na sua vida, não espere para amanhã. Diga: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me. Aleluia. Meu mestre, coração igual. Peça ao Senhor Jesus, peça a Deus para que o sangue de Jesus te purifique de todo o pecado, nos purifique de todo o pecado nessa noite. Oh Deus, eu quero ser usado. Comece a cantar, a dizer a Deus: eu quero ser usado pelo Senhor. Se há alguma coisa errada na minha vida, Senhor, tira. Tenho certeza que o profeta Isaías sabia que ele não podia ser curado sozinho, que ele não podia purificar os seus lábios com as suas próprias forças. Como eu e você também sabemos que não podemos ter lábios puros, a não ser pelo poder da graça, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Ó Deus, ore a Deus, diga: Deus, me purifica na minha mente, no meu corpo, na minha boca, nas minhas atitudes, na minha relação com a minha família, na minha relação com a minha igreja, na minha relação com o meu trabalho, na minha escola. Senhor, purifica os meus lábios, purifica a minha vida, transforma a minha vida, Senhor, transforma o meu viver. Porque eu também quero nessa noite ouvir a Tua voz e dizer sim, mas eu sei que eu não posso dizer sim
se eu não tivesse sido transformado, se eu não tivesse sido purificado, se eu não tivesse sido, ó Deus, tocado pelo poder transformador da graça perdoadora, da graça transformadora, da graça restauradora. Aleluia. Oh meu Deus, toca na nossa vida nesta noite. Dá-me um coração igual ao teu, Senhor. Mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo teu querer. Aleluia. Dá-me um coração igual ao teu. Aleluia, Senhor. A impressão que eu tenho é de que o Espírito Santo de Deus está nesse lugar e está purificando corações, está purificando mentes e lábios. Me impressiona o fato de que o anjo vai lá no altar de Deus com uma pinça, pega uma brasa viva do altar e vem exatamente lá na boca do profeta e purifica a boca dele. Irmãos, Deus precisa ser cirúrgico na nossa vida também. Às vezes estamos escandalizando o nome de Deus, ou estamos fraquejando na missão de Deus na nossa vida, porque não permitimos transformação, porque não temos entrado na presença do Senhor. O desejo do meu coração, e eu tenho certeza que é o seu, e muito mais o de Deus, é de que você seja tocado nessa noite pela graça de Deus, exatamente onde você precisa para ser um grande homem de Deus, uma mulher tremenda na presença de Deus, uma pessoa que vai ser usada por Deus, que vai ser luz, que vai pôr as mãos sobre a cabeça das pessoas e as suas mãos estarão limpas, que vai profetizar na vida das pessoas e a tua boca estará limpa, vai pôr a mão no bolso e ajudar